Você já ouviu falar de gente que fez pacto com o diabo? Pois eu conheci alguém que fez e não voltou para contar. Meu nome é Teresa Souza, sou de São Paulo e já passei dos 40. Quando lembro dessa história em 2024, parece que o medo volta, quase como se estivesse vendo tudo de novo. Eu era próxima dela e presenciei muito do que vou te contar, além de muitos detalhes. Quem me revelou tudo na época foi a própria Marcela, que infelizmente não está mais entre nós. E até hoje é difícil esquecer. Era uma daquelas mulheres que deixavam uma marca, sabe? Você ouvia o que ela tinha passado e levava aquilo com você. Marcela morava no Rio de Janeiro e tudo começou em 2012. Desde muito nova, a vida já não dava muita opção para ela. Acabou entrando na prostituição para sobreviver. Mesmo naquela situação, ela ainda guardava uma pontinha de esperança de sair daquela vida. Marcela já tinha apanhado da vida de tudo que é jeito, mas ainda tentava ver uma luz no meio daquele caminho. Naquela noite, o tempo estava fechado, parecia que a chuva nunca ia parar. Ela estava sozinha, andando pela rua, quando um homem apareceu do nada. Ele era estranho, mas oferecia uma quantia absurda, muito acima do normal, para um encontro especial. Marcela hesitou, é claro. Alguma coisa nele incomodava, mas a grana era boa demais. Depois de tantos anos de luta, parecia uma chance de dar um respiro, mesmo que só por um momento. Marcela, naquela época, já estava sem esperança. Então, mesmo com o desconforto, acabou aceitando a proposta do homem. Quando ele se aproximou, o clima mudou. Parecia que o ar ficou mais pesado e gelado, como se algo nela sentisse que aquilo não era normal. Mas Marcela estava decidida a ignorar o aviso que o próprio corpo parecia dar. Afinal, aquela era a chance de deixar a vida nas ruas para trás. Ele a levou para um quarto, onde explicou o que chamava de pacto de corpo e alma. Ali, ele prometeu que ela teria tudo o que sempre quis. Dinheiro, conforto, uma vida diferente. Só que o preço também seria alto. Ele disse que para selar o acordo, ela precisaria consumar o ato e no final consumir um líquido que ele ofereceu, algo vermelho e estranho. Marcela contou que hesitou por um segundo, mas a promessa de uma vida melhor foi maior que qualquer receio. Assim que fez o que ele pediu, ela sentiu uma coisa estranha dentro dela. Algo que descreveu como uma sensação de calor e frio ao mesmo tempo, como se estivesse sendo tomada por alguma energia desconhecida. Naquele momento, Marcela realmente acreditou que o sofrimento dela estava prestes a acabar. Ela pensou que, finalmente, teria a chance de viver uma vida que sempre quis, sem imaginar o que realmente estava por vir. Depois do pacto, a vida de Marcela mudou rápido. Ela começou a viver de um jeito que nunca tinha imaginado. De repente, estava em lugares caros, rodeada de gente fina, com roupas novas e dinheiro para tudo. Não precisava mais se preocupar em vender o corpo ou sobreviver de um dia para o outro. Durante algum tempo, tudo parecia um sonho. Marcela realmente acreditou que aquele acordo tinha dado certo, que finalmente tinha deixado para trás os anos difíceis nas ruas. Mas, depois de alguns meses, as coisas começaram a mudar. Primeiro, foram pequenas manchas escuras aparecendo na pele dela. No começo, ela achou que era algo passageiro, uma coisinha de nada. Mas com o tempo, as manchas ficaram maiores, como se fossem feridas que não cicatrizavam. Isso a preocupou, mas ela tentou ignorar, preferindo acreditar que era só um problema temporário. Só que, junto com as feridas, começaram também os pesadelos. Ela passou a ter sonhos intensos e horríveis, com figuras sombrias, demônios, cenas de terror que pareciam querer tirar a paz dela. As visões eram tão reais que começaram a persegui-la até mesmo durante o dia. Marcela me disse que às vezes sentia como se estivesse sendo observada, como se alguma coisa estivesse por perto, esperando. Foi aí que o medo e o desespero começaram a tomar conta de verdade.
Cada vez mais, ela se perguntava o que realmente tinha aceitado naquela noite. Depois de um tempo, Marcela percebeu que tudo ao redor dela parecia estar se desfazendo. As plantas que tocava, mesmo as mais resistentes, secavam como se tivessem perdido a vida em segundos. Era só ela passar perto que o cheiro estranho de enxofre aparecia, forte e incômodo, como se tivesse impregnado na pele dela. As pessoas sentiam isso também. Qualquer um que tentava se aproximar saía dali com uma sensação pesada de mal-estar, como se algo estivesse errado, mas ninguém entendia o motivo. E isso foi afastando as pessoas dela. Parentes e amigos que insistiram em ficar ao lado dela logo começaram a sofrer as consequências. Alguns adoeceram de repente, com doenças graves, como se estivessem amaldiçoados. Outros tiveram acidentes estranhos, e até houve quem desaparecesse sem explicação. Cada vez que Marcela tentava se aproximar de alguém, parecia que uma praga caía sobre a pessoa. Isso só aumentava a solidão dela, e aos poucos ela foi percebendo que não podia mais contar com ninguém. Era como se estivesse rodeada por uma sombra que trazia tragédias. Para piorar, as coisas estranhas que via e ouvia só aumentaram. Em qualquer hora do dia ou da noite, vultos apareciam do nada, surgindo no canto do olho e sumindo rápido demais. E as vozes sempre pareciam dizer o nome dela ou palavras que ela não entendia. Começou a pensar que estava enlouquecendo, que talvez tivesse perdido a noção de tudo, mas a verdade era pior. Marcela percebeu que aquilo fazia parte do pacto. Toda vez que tentava encontrar alguma paz, lá estavam os vultos, as vozes, lembrando que não tinha mais como escapar do que tinha aceitado naquela noite. Depois de meses vivendo naquele tormento, Marcela não aguentava mais. As visões, os vultos, o cheiro de enxofre que parecia vir da própria pele. Tudo se acumulava, deixando-a sem um momento de paz. Cansada e sem outra saída, ela decidiu procurar ajuda espiritual. Foi até um centro que diziam ser especializado em casos assim, e quando entrou, os padres e médiuns a receberam com um olhar carregado de compaixão, mas ao mesmo tempo de surpresa e inquietação. Eles pareciam perceber logo de cara o peso daquilo que Marcela carregava consigo. Na primeira tentativa de ajuda, fizeram orações e banhos de ervas para tentar aliviar o que, segundo eles, era uma energia muito densa. Marcela participou de tudo com esperança de que algo mudasse, que o peso no peito dela diminuísse, mas saía das sessões se sentindo ainda mais perturbada. Os pesadelos ficaram mais intensos, e as visões que antes apareciam à noite passaram a persegui-la também durante o dia. Quanto mais os rituais eram realizados, mais ela se sentia vulnerável, como se estivesse enfrentando algo muito além de qualquer controle. Na última sessão, eles decidiram tentar um ritual mais forte, uma espécie de exorcismo. Marcela já estava completamente tomada pelo desespero e pelo cansaço. Quando começaram as orações e os cânticos, a dor dela aumentou de um jeito que ela nunca tinha sentido antes. De repente, seu corpo começou a se contorcer involuntariamente, e ela sentiu algo queimando por dentro. Ela vomitou sangue e gritou de dor, com um som que ecoava pelo salão e arrepiava quem estava ali. Padres e médiuns tentavam de tudo, mas o desespero estampado no rosto deles deixava claro que naquele momento ninguém tinha mais certeza de que poderiam ajudá-la. Na última tentativa de exorcismo, quando já não tinha mais nada a perder, Marcela se preparou para enfrentar o que viesse. No início, parecia apenas mais um ritual doloroso, mas conforme as orações foram ficando mais intensas, algo horrível começou a acontecer. O corpo dela se contorceu de um jeito que não parecia humano. Era como se algo estivesse tentando sair de dentro dela. Os presentes ficaram paralisados ao ver partes do corpo dela se deformando, revelando algo que parecia muito além do que qualquer um esperava. Ela pôde sentir que o mal estava enraizado nela.
Era como se fizesse parte da sua carne. Nesse momento, uma clareza aterrorizante tomou conta da mente dela. Marcela entendeu que aquele pacto não tinha volta. Todas as tentativas de quebrá-lo só pioravam a situação, deixando claro que sua alma já estava comprometida. Não era mais uma questão de escolha ou salvação, mas de aceitar que ela mesma tinha permitido aquilo. O preço estava sendo cobrado ali diante de todos, e nada poderia impedir. Quando percebeu isso, qualquer esperança que ainda restava dentro dela sumiu. Era como se todo o pânico, o medo e o horror se acumulassem de uma vez só. Ela sentia o próprio corpo em desintegração, mas o que mais a aterrorizava era saber o que a esperava depois disso. No fundo, Marcela sabia que estava condenada, e o pensamento de enfrentar uma eternidade de tormento começou a tomar conta dela, deixando-a completamente sem saída, apenas entregue ao desespero. Naquela última sessão, os gritos de Marcela ecoaram até que ela parecia ter se consumido completamente pelo que a atormentava. A expressão de desespero em seu rosto foi a última coisa que qualquer um ali viu. Ela não resistiu. Morreu ali mesmo, no centro espiritual, com o corpo marcado por um sofrimento indescritível. Aquela cena deixou claro para todos que o pacto que Marcela tinha feito realmente não permitia volta. Nem as tentativas de ajuda espiritual puderam salvá-la. A visão final que Marcela teve, antes de ser consumida, parecia ter sido do próprio inferno, onde ela sabia que sua alma ficaria presa para sempre. No fim, a vida dela se resumiu a uma série de escolhas desesperadas e, uma vez trilhado esse caminho, não houve redenção ou escapatória. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.